Meus amigos, como não poderia deixar de ser, o ditador venezuelano Nicolás Maduro resolveu também ele acusar Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia. Claro, Maduro está fazendo isso para esconder, para colocar literalmente uma cortina de fumaça em relação ao gravíssimo problema que acontece na Venezuela, a falta total de direitos humanos, de comida, de liberdade, enfim, mas também de gás. Mas só um minutinho. A matéria que saiu ontem no RT News diz que Maduro culpa os incêndios da Amazônia ao fascismo do governo de Bolsonaro, que entregou o Brasil à oligarquia dos proprietários de terra. Disse o ditador. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesse dia 29 de agosto o seu homólogo presidente brasileiro Jair Bolsonaro de ter provocado os incêndios que castigaram a Amazônia, a região amazônica por esses dias. Abre aspas. Quanto, disse ele, naquele velho populismo cucarátil, quanto nos tem doído o incêndio que Jair Bolsonaro provocou na Amazônia brasileira. Maduro qualificou a atitude do governo brasileiro de fascismo e o acusou de ter entregue a Amazônia à oligarquia dos proprietários de terra, que agora estão destruindo o pulmão da humanidade. Abre aspas, é o fascismo destruindo os direitos sociais e não ficam somente com a destruição dos direitos sociais, mas também estão entregando a Amazônia aos proprietários de terra, que estão incendiando, destruindo o pulmão do mundo, da humanidade, destruindo o direito de viver no planeta, destacou. Essa é a matéria que está aqui no RT News. Agora vejam que interessante, ele fala em direitos humanos, direito de viver nesse planeta. Bem, vejam que ironia pregou o destino ao sanguinário ditador. Ontem mesmo, dia 29, o Infobae trouxe a seguinte matéria. A matéria é intitulada A falta de gás obriga os venezuelanos a cortar árvores no Parque Nacional Henri Pittier. A matéria traz, eu vou mostrar para vocês agora, ela traz uma série de fotos de pessoas simples, pessoas pobres, desempregadas, geralmente, indo atrás de lenha para poder fazer o fogo. Aqui está uma senhora fazendo o fogo provavelmente no quintal de sua casa. Aqui um senhor indo ao parque buscar gravetos para fazer fogo. Aqui vocês estão vendo uma fogueira perto das casas, porque certamente não é possível fazer fogo dentro de todas as casas. Então, alguns preferem fazer o fogo na rua mesmo, para não correr o risco de ver a sua casa pegando fogo. Aqui alguém já um pouco mais prevenido, trazendo um pouco mais de lenha no seu carrinho. E o povo, enfim, vai se virando como pode. Aqui uma senhora carregando também alguns gravetos no carrinho do bebê. Esse é o sacrifício que tem imposto o tirano, o narcotraficante Maduro, o ditador, assassino e ladrão, ao seu povo. Mas, como é praxe dos comunistas acusar os outros daquilo que eles são, daquilo que eles fazem, está aí Maduro acusando Bolsonaro de tocar fogo na Amazônia e dá-la a proprietários de terra. Bem, a Amazônia sempre teve proprietários de terra,
Maduro provavelmente não sabe que o Brasil não chegou a ser totalmente comunista, porque o seu parceiro intrapassa, Luiz Inácio da Silva, caiu antes que isso acontecesse. Mas bem, vamos à matéria. Por que o povo está buscando lenha no mato? A matéria traz alguns relatos de pessoas simples que têm buscado esse recurso. Começa dizendo: Andy Pérez estava acostumada a começar o seu dia acendendo o fogo da cozinha, acendendo o fogo na cozinha em sua pequena casa na cidade de Maracai. Nesses dias, sua rotina deve começar com a busca de lenha em seu jardim ou em algum parque nacional próximo de sua casa. A escassez crônica de gás no país, com as maiores reservas de petróleo do mundo, tem forçado a muitos a recorrer a árvores como combustível, o que, segundo experts, isso pode trazer consequências ambientais sérias, com mudanças, inclusive com mudanças climáticas, diz a matéria. Abre aspas, não havia de outro modo, não havia outra maneira, tenho 2 crianças, preciso cozinhar, diz Pérez, uma dona de casa de 39 anos de pé junto a uma estufa de lenha improvisada em sua casa, próxima ao Parque Nacional Henri Pittier, com 108 mil hectares, o primeiro parque criado no país em 1937 e com alguns exemplares raros de árvores com mais de 800 anos, segundo estudiosos. O crescente uso da lenha tem provocado um alarme entre os ativistas que dizem que a discussão em questões ambientais está sendo eclipsada por diatribes sobre a inflação descontrolada, o colapso econômico e uma crise política, ou seja, isso está sendo escondido, mas trata-se de um grave problema, certamente, com essa escassez de gás. Isso não se trata de, não se restringe a meia dúzia de famílias. Provavelmente estamos falando aí da ordem de milhares de pessoas buscando gravetos, lenhas, caixas de madeira, quando encontram para cozinhar o pouco de comida que ainda tem. E o Maduro, tirando onda com Bolsonaro, diz que o fogo que Bolsonaro colocou na floresta amazônica, que é o pulmão do mundo, está impedindo pessoas de viverem nesse planeta e O que fazer com uma criatura dessa? Se fosse o lacaio do Macron, tudo bem, 2 ou 3 puxões de orelha até podem acalmar a situação, porque é um rapazinho, um lacaio dos globalistas, mas seja como for, tem um pouco, quem sabe ainda, um pouco de simancol, porque existem muitas empresas francesas do Brasil que já estão sentindo o quanto o Brasil garrou nojo, como se diz no interior, dos símbolos franceses. Pois é. Como a Venezuela nem petróleo nos vende, então Maduro pode falar o que quiser e nem vale a pena retrucá-lo muito, porque de Maduro, estou certo, quem se encarregará mesmo é a justiça divina. Porque a atrocidade que esse senhor está fazendo, essa sim verdadeira, impondo um sacrifício imensurável ao seu povo, fazendo prisões arbitrárias, desaparecendo com pessoas, torturando nos seus porões desumanos, impondo uma escassez de alimentos, de combustíveis, enfim. Este senhor, quem se encarregará desse senhor, como o destino nos mostrou hoje, será o próprio Altíssimo, podem ter certeza disso. Esse senhor terá, sim, o que bem merece. E junto com ele, aqueles que adoram uma ditadura. Por falar em adorar ditaduras, seria muito bom, por exemplo, os artistas da Globo, sempre tão solidários
com os ditadores comunistas pelo mundo, poderiam ir lá na Venezuela ajudar o povo a catar lenha no mato. Até depois.